Olá pessoal, bom dia a todos. Um excelente domingo a todos nós. Está um dia tão lindo lá fora, né? Então, muito obrigado por estarem aqui conosco hoje. Eu sou o Luiz Berti e vou fazer a abertura do nosso domingo. Então, como vocês podem ver para a lição de abertura, eu digo que eu escolhi, mas os espíritos escolheram para a gente. A lição, eu escolhi o livro, para dizer a verdade. Eu escolhi esse livro Fonte Viva, que é um livro para quem faz o Evangelho no Lar, super bacana para usar. Ele tem lições que Chico Xavier, através de Emmanuel, escreveu sobre... Ele pega parábolas ou pega frases da Bíblia e ele discorre sobre isso de uma maneira bem elucidativa. Então ele pega uma pequena frase, às vezes, que é o caso de hoje, e ele discorre bastante sobre isso e traz mais ensinamentos sobre aquilo que foi escrito lá há quase 2000 anos atrás, né? Então, vamos começar, porque o tempo é curto e tem bastante assunto. Essa palestra, para dizer a verdade, Luiz, parou de funcionar. Você consegue dar um clique lá para mim, por favor? Acho que deve ter clicado fora. Perfeito. Obrigado, Luiz. Então, vamos lá. Então, Emmanuel pegou essa seguinte frase que está na Epístola aos Efésios, que Paulo escreveu: renovai-vos pelo espírito de vosso modo de sentir. Então essa é uma pequena frase que está na Epístola dos Efésios. A Epístola dos Efésios, para quem não sabe, fazem parte de algumas das cartas que Paulo escreveu quando ele já sabia que estava chegando ao fim da vida dele, e ele estava ficando muito preocupado que ele queria caminhar ainda pelas casas do Senhor que ele criou ao longo da jornada dele a pé, caminhando a pé, né? Paulo era Saulo que se tornou Paulo quando ele, na entrada de Damasco, teve a visão de Jesus. Então esse Paulo que a gente está falando aqui. E a Epístola dos Efésios ele escreveu quando ele estava preso em Roma. Então ele estava preso em Roma, ele percebeu, pode ser que eu não tenha mais tempo. Ele recebe uma inspiração falando para ele escrever. E ele começa a escrever essas cartas. E essa Epístola dos Efésios é uma das cartas que ele escreveu com esse contexto, né? Já preso em Roma, e é interessante que ele fala aqui muito sobre liberdade, mas a liberdade do espírito, a transformação do espírito. Ele estava preso fisicamente, mas o espírito livre. Então acho que essa é a primeira mensagem que ele deixa nessa carta. Apesar de ele estar preso, a prisão física não limita a capacidade dele de transformar as vidas de milhões de pessoas, milhares de anos depois. Olha que interessante, uma carta que ele escreveu lá há mais de 2000 anos atrás, ainda influencia a gente. Então isso é o poder, não da palavra, não do pensamento, da ação, que ele tomou essa decisão. Ele tomou a decisão de escrever e com isso essa carta chegou aos Efésios e chega até hoje, até a gente, né? Então eu vou ler o texto para a gente entender o contexto. Primeiro, antes de ler o texto, Emmanuel não propõe apenas pensar melhor, mas sentir melhor. Então esse é o que o texto fala, né? A inteligência organiza o caminho. Então a gente vai ver. O texto fala sobre inteligência, a inteligência física, né? A inteligência do intelecto, mas a direção moral que define o nosso caminho. Então a evolução que estamos aqui para fazer não é evolução científica. Sim, também é. Mas o grande objetivo é a evolução moral. É entender a lei de Deus, que é a lei do amor. Tão simples quanto isso. Então vamos ler o texto agora. Eu vou ler junto com vocês. Há muitos séculos o homem raciocina, obediente a regras quase inalteradas, comparando fatores externos segundo os velhos processos de observação. Rege a vida física com grandes mudanças no setor das operações orgânicas fundamentais. Amaneia a palavra como quem a usa os elementos indispensáveis a determinada construção de pedra, terra e cal. Aqui ele está falando que a gente está evoluindo fisicamente e a gente está evoluindo intelectualmente. Então a gente consegue construir casas melhores, a gente consegue construir tecnologias melhores. Nos ciclos da natureza externa, em si, as modificações em qualquer aspecto são mínimas, exceção feita ao progresso avançado nas técnicas da ciência e da indústria. No sentido, porém, as alterações são profundas. E aqui ele começa a primeira chamada para falar da mudança que ele está querendo dizer, que Paulo quis dizer. E aí, continuando, nos povos realmente educados, ninguém se compraz
com a escravidão dos semelhantes. Ninguém se joga impunemente com a vida do próximo, e ninguém aplaude a crueldade sistemática e deliberada quanto antigamente. Então aqui Emmanuel fala dos templos de Roma, né? E dos templos mais medievais, onde você tinha aquelas arenas que as pessoas eram colocadas para duelar com crueldade, né? Aqui ele fala da escravidão que até pouco tempo atrás ainda existia no nosso país, aqui e em muitos lugares no mundo. É isso que ele está falando, que os povos mais evoluídos já não aceitam esses comportamentos que são mais primitivos. Então essa é a evolução que a gente está trazendo. E através do coração, o ideal de humanidade vem sublimando a mente em todos os climas do planeta. Então essa é a evolução que nós estamos passando. Estamos no mundo perfeito? Não. Por isso a gente ainda vê imperfeições, né? Mas estamos caminhando para melhorar. A escravidão, por exemplo, já não é mais um comportamento social aceito. Até 100 e poucos anos atrás era. Então essas evoluções como sociedade elas vão ocorrendo gradativamente. O lar e a escola, o templo e o hospital, as instituições de previdência e beneficência são filhos da sensibilidade e não do cálculo. Então aqui ele fala, né, que essas instituições, começando do nosso lar, a escola, o templo, né, onde nós estamos aqui, um hospital, são instituições que vêm da sensibilidade, não é por conta do cálculo, não é por conta da minha inteligência, é por conta do meu amor. Nós estamos aqui, quem está aqui hoje, os trabalhadores da casa, quem veio frequentar, veio porque quis, veio por amor, veio para conhecer e aprender mais. E aí, continuando, um trabalhador poderá demonstrar altas características de inteligência e habilidade, mas, se não possui devoção para com o serviço, será sempre um aparelho consciente de repetição. Olha que interessante, aparelho consciente de repetição. O que é isso? É uma máquina. Né? Então ele está falando aqui para diferenciar. O que diferencia a gente de uma máquina está aqui, ó, é o nosso coração. Está aqui a nossa consciência. Tanto quanto o estômago é máquina de digerir há milênios. Então, para diferenciar o que o nosso estômago faz, que é simplesmente processar a comida que a gente ingere sem pensar, nós pensamos. E através do pensamento nós escolhemos. E através da escolha nós agimos. Então é isso que ele está falando, para a gente agir deliberadamente e não agir como um aparelho consciente de repetição. Aquela história, às vezes, que a gente se encontra, né? Eu acordo, vou para o trabalho, volto para casa, durmo e repito a semana inteira. Ele está chamando a gente para tomar consciência dessas ações e dessas decisões. Só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada. De novo chamando aqui a reforma íntima, aquela renovação interior. Eu mudar o meu pensamento, a minha forma de agir. Antes do Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz. Entretanto, o madeiro do Mestre converteu-se em luz inextinguível pela qualidade de sentimento com que o crucificado, Jesus nesse caso, se entregou ao sacrifício, influenciando a maneira de sentir das nações e dos séculos. Quantas milhares de pessoas, é que ele fala sobre isso, não foram crucificadas antes de Cristo? Porque só ele é lembrado. Porque ele, que é o nosso mestre, foi o ser vivo na época, o ser humano que mudou o rumo da história. A gente fala, né, o tempo antes, a gente conta o tempo antes de Cristo e depois de Cristo. Aceito em quase todas as religiões do mundo. Pela qualidade do que estava no coração dele, do ensinamento que ele deixou. Ele podendo se desvencilhar daquilo, ele escolheu não. Ele escolheu passar por aquilo para dar o exemplo. E aí, continuando, crescer em bondade e entendimento é estender a visão e santificar os objetivos na experiência comum. Jesus veio até nós a fim de ensinar-nos, acima de tudo, que o amor é o caminho para a vida abundante. O amor é o caminho para a vida abundante. Vives sitiado pela dor, pela aflição, pela sombra ou pela enfermidade? Renova o teu modo de sentir, pelos padrões do Evangelho, e enxergarás o propósito divino da vida, atuando em todos os lugares, com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Então, eu trouxe aqui alguns
alguns trechos que eu peguei desse texto para a gente discutir e conversar um pouco. O primeiro é, acho que a grande chamada que Emmanuel faz aqui é para a gente renovar o modo de sentir. Né? Ele fala, renovai-vos pelo espírito do vosso modo de sentir. Né? E se a gente for para o Livro dos Espíritos, na questão 919, que é qual o mérito prático mais eficaz que tem o homem de melhorar nessa vida, a resposta, como os Espíritos trouxeram e Allan Kardec escreveu, um sábio da antiguidade, Volo, disse, conhece-te a ti mesmo. Então, o que eu faço para melhorar? Conhece-te a ti mesmo. Não é melhorar o vizinho, não é melhorar minha mãe, meu pai, meu irmão, meu filho. Conhece a ti mesmo, melhore a ti mesmo. Essa é a chamada, essa é a reforma íntima. A reforma íntima é o quê? Eu olhar para dentro de mim. E através da mudança que eu faço dentro de mim, eu consigo promover a mudança nos outros. É aquela coisa quando você está no avião, né? Quando você recebe as instruções, qual que é a instrução que ele fala? Quando cai a máscara, coloca no seu filho primeiro ou em você primeiro? Em você. E por que em você? Porque se você não estiver bem, um doente não ajuda outro doente. Né? Então, se você não estiver bem, se você estiver morrendo, você não consegue ajudar seu filho. Então, coloque você primeiro a máscara, ou seja, a reforma íntima, nessa análise, e você depois pode ajudar os outros. E aí, continuando, o progresso moral acima do intelectual. A inteligência avança, o sentimento precisa acompanhar. Né? Então, eu trouxe aqui as questões 780 e 785. A 780 é o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Allan Kardec pergunta. E a resposta é, decorre desse. Então, o progresso moral também está atrelado com o intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente, infelizmente. Então, um exemplo clássico são as guerras. A gente tem evolução intelectual, científica, para resolver muitos problemas, mas ainda criamos muitos problemas. Né? Então, a guerra é um grande exemplo disso, onde eu tenho desenvolvimento intelectual muito alto e um moral não acompanhando o intelectual. Quando os dois estiverem ao par, as guerras não existirão. E aí no Evangelho, o capítulo 17, que aliás está tudo em volta desse texto, os seres perfeitos, né, que é o Espiritismo bem compreendido e, sobretudo, o bem sentido, né, conduz aos resultados do homem de bem. Então, trazendo o Espiritismo, se você for olhar a essência, espremer tudo, a gotinha que sai é o amor, que é Deus. Deus é amor. É esse o resumo de Espiritismo. Continuando, terceiro ponto que eu trouxe aqui para a gente. A sensibilidade gera caridade. O coração percebe a dor e cria o caminho de amparo. Então, o capítulo do Evangelho, a gente fala fora da caridade não há salvação. Super simples. E aí, também o capítulo 13 do Evangelho fala, não saiba a vossa mão esquerda que dê a vossa mão direita. Ou seja, faça o bem pelo bem. Não esperando agradecimentos, não esperando recompensa. Faça o bem pelo bem. É a caridade pura. Devotamento no serviço. Habilidade sem devoção se torna repetição. É interessante esse trecho, né, que ele fala de você ser máquinas de repetição. Né, é que devotamento aqui é no sentido, eu estou fazendo isso, eu estou aqui neste domingo, os trabalhadores que vieram para casa, que estão trabalhando ali na cantina, na evangelização infantil, são trabalhadores que vêm por coração. Imagina se eu vou fazer um trabalho, eu falo isso até em casa, né? Se você vai fazer reclamando, não faça, deixa que eu faço. Né? Faça de coração. Uma vez que você se dedicou a alguma coisa, isso vale para todas as áreas, todos os setores de serviço da nossa vida. É em casa, é no trabalho, é no templo religioso, qualquer lugar. Faça de coração. O que você estiver fazendo, se dedique para isso. Faça de coração. É o devotamento. O devotamento que ele fala aqui não é a fé cega, gente. São as escolhas. É fazer escolhas certas com base no que o seu coração está dizendo. Ouça o seu coração. E por fim, a dor segundo o Evangelho. E isso é bem interessante, né? Porque eu não quero minimizar a dor de ninguém. A gente sempre... é no sofrimento que a gente passa as maiores provas e expiações, né? E o Evangelho traz uma visão interessante da gente
reler essa dor como uma escola de aprendizado. Então não olha a dor como punição e castigo. Deus não castiga ninguém, gente. E a maior parte desses processos que a gente passa são decorrentes de escolhas que nós fizemos. Então não é para a gente se chicotear por isso e nem ficar remoendo. É para a gente ser conscientes, reconhecer, se perguntar para que eu estou passando por isto e agir para melhorar. E se não tiver como melhorar, ter resignação e ter fé em Deus, que isso vai melhorar. E que faz parte do meu aprendizado, ter fé. Acho que a grande questão aqui é ter fé, coragem e perseverança. E resignação aos desígnios de Deus. Às vezes a gente não consegue compreender o porquê. E tudo bem. Mas, se revoltar vai ajudar? Não. Você vai passar pela mesma coisa, só que ao invés de aprender com aquilo, com aquela dor que você está sentindo, você vai só se revoltar. Então, para finalizar, gente, meu tempo está acabando. Se esquecerem tudo que eu falei, são 5 pontinhos aqui simples que eu trouxe. Olhar para dentro, então, reforma íntima. Unir saber e amor, então não é só desenvolvimento científico, é o moral, é o amor que eu tenho que desenvolver. Sentir a dor do outro é a compaixão, é a caridade. Servir com devoção, se dedicar àquilo que você está fazendo de coração, fazer com amor. E a vida como uma escola. Então, a dor é uma escola de aprendizado. E aí, quando o sentimento se renova, a vida não muda apenas para fora, muda por dentro. A dor ganha sentido, o trabalho ganha alma, a inteligência ganha direção, a caridade ganha mãos e o amor de Cristo ganha espaço em nós. Que o Cristo nos ensine a sentir com mais amor, compreender com mais misericórdia e a servir com mais devotamento. Então, com isso, gente, eu gostaria de convidar a todos para se ajeitarem confortavelmente nas suas cadeiras, elevarem um pensamento ao nosso Mestre Jesus Cristo, que foi tanto referenciado aqui hoje, pelos seus ensinamentos, por tudo que ele nos deixou, agradecendo a Paulo de Tarso por ter escrito essas frases, essas cartas tão bonitas há tanto tempo atrás, mas que ainda são tão pertinentes e ainda tocam os nossos corações todas as vezes que a gente estuda elas, que nós possamos ter uma semana abençoada, que nosso Mestre Jesus Cristo possa iluminar os governadores desse planeta, para que eles façam as escolhas corretas, para que eles consigam receber o amor nos seus corações, que essa luz e que essa misericórdia chegue a todos os corações aflitos do nosso planeta, encarnados e desencarnados, e que possamos ter ouvidos de ouvir para podermos aprender os ensinamentos que serão falados aqui na sequência, que tenhamos uma semana abençoada, que assim seja, graças a Deus. Então, muito obrigado a todos e agora a gente vai dar continuidade com nossos estudos com o Livro dos Espíritos. Muito obrigado. E a Lu que vai falar com a gente aqui hoje. Bom dia, gente. Meu nome é Luciana e a gente vai dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Semana passada, o Luiz começou a pergunta 780, mas como ela é dividida em 3 partes, né? 780, A e B, hoje eu vou fazer a B, que é da parte 3ª, capítulo 8, da Lei do Progresso. E essa é a parte que fala da marcha do progresso. Então, o Luiz até trouxe aqui sobre essa pergunta, 780, tudo a ver a lição de abertura com o estudo que a gente está fazendo do Livro dos Espíritos. A 780, Allan Kardec pergunta aos espíritos o seguinte, eu só vou revisar porque eu sei que vocês estudaram semana passada ela, mas como uma pergunta vai na outra, eu vou dar só uma lidinha rápida mesmo. Então, Allan Kardec pergunta, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Foi o que o Luiz trouxe aqui para a gente, né? Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Aí na pergunta A, ele aprofunda mais. Como pode o progresso intelectual engendrar progresso moral? Ou seja, como pode o progresso intelectual dar origem ao progresso moral?
E os espíritos respondem: fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, não satisfeito, né, Allan Kardec ainda vai mais além e pergunta. Essa é a B, então essa que a gente vai estudar mais profundamente hoje. Como é, nesse caso, que muitas vezes, ou seja, ele está, né, fazendo o gancho da pergunta anterior, como que pode o progresso moral ter origem no progresso intelectual, se muitas vezes sucede serem os povos mais instruídos os mais pervertidos também? Né? Então ele pergunta, como que pode isso? Alguém que é o pessoal muito desenvolvido intelectualmente, muitas vezes, e é importante a gente prestar atenção em tudo dessa pergunta, né? Como podem que muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, o pessoal mais inteligente são que cometem as coisas mais pervertidas, as coisas mais moralmente absurdas. E Allan Kardec, os espíritos respondem para Allan Kardec. O progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Então ele fala, enquanto a gente não desenvolver o nosso moral, né, a nossa não crescer espiritualmente, moralmente, a gente ainda corre o risco de usar da nossa inteligência para o mal. Então não é porque eu sei muito que eu estou fazendo muito. Não é porque eu já estudei o Evangelho segundo o Espiritismo de capa a capa e que superficialmente eu sei tudo que está ali dentro. Não é só porque eu já li o Livro dos Espíritos várias vezes que eu sou uma pessoa moralmente desenvolvida. Não é porque eu sei que eu estou praticando. Mas, quando eu sei, fica mais fácil de eu decidir. O meu livre-arbítrio, as minhas escolhas, são escolhas, não são escolhas de olhos fechados, mas são escolhas inteligentes, são escolhas baseadas no conhecimento. Então, aí começa a abrir portas para várias outras coisas, né? Se eu sei o que fazer, o que é certo e o que é errado, a partir do momento que eu começo a conhecer mais, a ler mais, a frequentar o centro espírita, a frequentar a igreja, a querer saber mais das coisas além da matéria, e na hora de tomar uma decisão, eu sei o que é moralmente certo, mas eu ainda escolho fazer errado, aí já são outras portas que vão se abrindo para a gente começar a prestar atenção. Né? Então, daí vai. É isso que ele vem nos chamar a atenção, é isso que ele vem falar. O moral e a inteligência moral e a inteligência intelectual, elas crescem de forma desordenada ainda. Como o Luiz falou, quando elas já crescerem, quando as duas já tiverem atingido o patamar máximo, a gente não vai ter mais guerra, a gente já vai estar num nível diferente. Porque eu sei e eu pratico aquilo que eu sei. Miramês comenta sobre essa pergunta e resposta, e ele sempre abrange, né, coisas interessantes para a gente refletir mais. E eu vou ler para a gente vai estudando junto. Alguma pergunta até então, gente? Algum comentário? Carlos? O saber é um degrau, o ser já é outro. Uhum. E a pessoa sabe, depois a pessoa, através do conhecimento de Jesus, falava, conhece a verdade para te libertar. Então, primeiro a gente vai conhecer a verdade.
Mas até a gente ser tocado pelaquela verdade, não é da noite para o dia, demora muito. Pôr em prática aquilo ainda demora bastante. É. Como você falou, a gente pode conhecer o Pentateuco de cabo a rabo, todas as obras do Chico, do Divaldo, mas a gente pôr na nossa prática. Outra história. Justamente. Mas é importante saber, porque É. sem o conhecimento nos ajuda. Não que a falta do conhecimento vai fazer com que a pessoa não seja uma pessoa boa também. Porque tem pessoas que não têm conhecimento intelectual, aparentemente não têm conhecimento intelectual nenhum, mas têm um coração extraordinário. Mas com o conhecimento o conhecimento já é uma ferramenta que nos ajuda. É isso, e você falou muito bem, aparentemente, porque nessa vida eu posso ser uma pessoa que pareço não ter nenhum conhecimento intelectual. Muito humilde, muito simples, não fui para a escola. Se você sentar com alguém para conversar sobre coisas acadêmicas avançadas, não vou ter condições de acompanhar. Isso não quer dizer que eu não tenho conhecimento. Quer dizer que nessa vida o meu conhecimento não foi trazido à tona, porque posso não ter estudado no passado e tudo mais, mas isso não quer dizer que eu não seja uma pessoa boa e desenvolvida moralmente, muito mais do que aquela pessoa que tem vários títulos de doutorado, de mestrado e etc. e tal, nessa vida. Porque, aparentemente, o que eu preciso nessa vida, quais são os interesses que eu desenvolvi nessa vida, não que eu vá perder aquilo. Se eu estudei muito nessa vida, se eu fui por caminhos acadêmicos super avançados e tudo mais, quando eu desencarno, eu não perco isso, não. Eu não perco, claro que não. Mas quando eu reencarno, não necessariamente eu vou estar com aquilo tudo ativo no meu cérebro, na minha mente, porque pode ser que aquela vida que eu vou viver no momento não necessite de tudo aquilo. Aquele conhecimento nunca é perdido, a gente sabe disso. Miramês fala justamente isso. O progresso moral nem sempre acompanha o progresso intelectual. A gente vai aumentando um pouquinho ali, aumentando um pouquinho aqui, aí a gente reencarna, às vezes numa situação mais difícil, mas que vai me ajudar a desenvolver um lado mais do que o outro, porque a gente sabe muito pouco da inteligência máxima de Deus e como ele age em nossas vidas no plano reencarnatório. Mas se eu vim nessa vida com certas limitações, sejam elas intelectuais ou financeiras ou o que quer que seja, é porque eu estou precisando desenvolver mais o outro lado e vice-versa, né? É no sentido de promover a elevação moral que a doutrina dos espíritos veio com o objetivo de educar e instruir. Então, aqui ele está falando que a doutrina dos espíritos foi trazida para a gente desenvolver, nos elevar moralmente. Não foi para nos deixar mais inteligentes e mais sabidões. Foi para nos elevarmos moralmente. Instruir é bem mais fácil do que educar. A educação trata de harmonizar os sentimentos que são, a princípio, animalizados, e somente o tempo, os problemas, as dores, os variados infortúnios têm o poder de mostrar para a alma a necessidade de se modificar, ganhando, com os infindáveis esforços, as qualidades morais que o Evangelho indica para nos salvar de todas as agressões do mal. Olha que interessante. Foi meio longa, assim, essa frase. Mas ele fala, a educação trata de harmonizar os sentimentos que são animalizados e somente o tempo. Ou seja, os sentimentos que vêm com a gente, quando a gente... Porque no início ele fala, né? Instruir é mais fácil do que educar. Não é só porque eu sou uma pessoa instruída que eu vou saber como usar aquela instrução para educar os meus sentimentos. Mas é uma ferramenta importantíssima. Se eu tenho conhecimento, fica mais fácil aquilo fazer sentido para mim. Começar a me educar, não só a me instruir. Mas educar é difícil.
dói, requer esforço, requer mudança, requer olhar para aquela situação, saber que o que eu preciso fazer não é a decisão mais fácil, que vai, às vezes, ser a mais difícil, mas é só com aquela atitude mais difícil que eu vou estar dando um passo acima. Porque o orgulho dói. Quando a gente tem que tomar uma atitude que a gente sabe que é a certa, mas que isso vai dar aquela fincada no meu orgulho, muitas vezes a gente escolhe fazer o oposto só para não sentir aquela fincada no meu orgulho. É ou não é? Muitas vezes a gente faz isso. Nas coisas pequenas, não estou falando de nada muito grande na vida, não. Nas pequenas situações, naquelas que eu sempre trago quando venho aqui à frente, quando você tem um colega de trabalho, ou você tem alguém em casa que você, muitas vezes, se falar alguma coisa, e às vezes você tem que pedir uma desculpa, ou tem que ir lá analisar aquela situação. E quando você faz, dói, porque você tem que reconhecer que você está errado, que você precisa agir diferente, que às vezes você precisa mudar coisas que não são fáceis. Mas é assim que o progresso moral vem. Nessas situações desconfortáveis. Porque como que a gente cresce estando sempre bem, com as pessoas sempre falando só coisas que a gente quer ouvir, eu falando só as coisas que são confortáveis para mim, porque é o que eu estou acostumado. Meu cérebro, né, tem já aqueles caminhos que estão acostumados a percorrer. Então, é mais fácil de eu tomar certas atitudes que eu já estou acostumada a tomar. Estava conversando isso com a minha terapeuta outro dia. E é interessante, ela falou assim, Luciana, é isso mesmo. Quando a gente toma um passo para ser diferente em certas coisas, uma atitude que você quer mudar, que você sabe que está fazendo errado e que a partir de hoje eu quero modificar isso. Você se propõe a mudar aquilo. Isso requer uma força física do seu cérebro, porque o seu cérebro já está acostumado, quando você responde alguém de uma certa forma, toda vez que aquela pessoa fala, ou grita com alguém no trânsito se a pessoa te cortou, aquelas coisas banais do dia a dia. Se você, por exemplo, não que esse exemplo caba a mim, mas se você vem aqui regularmente e já me ouviu falar, você vai saber que, na verdade, cabe a mim sim. Quando a gente está no trânsito e uma pessoa faz alguma coisa que te irrita, e o seu instinto, a sua primeira resposta é você falar alguma coisa que você não deveria, ou ficar piscando a luz na pessoa, no cérebro de algumas pessoas, esse já é o caminho, esse já é o pão com manteiga, esse já é o caminho diário. É isso que essa pessoa sempre faz quando isso acontece. Vamos supor que essa pessoa queira mudar isso. Não quero mais ser assim. Não quero mais ficar irritada com as pessoas no trânsito. Essa pessoa tem direito de dirigir dessa forma? Do mesmo jeito que eu tenho direito de dirigir dessa, a não ser que eu esteja infringindo alguma lei, tenho direito. Quero mudar. Para você conseguir fazer isso, requer esforço. Seu cérebro precisa abrir novos caminhos. E para o seu cérebro, e a minha terapeuta usou até essa analogia, é como se você estivesse indo num matagal pela primeira vez, com aquela machado, foice, sei lá como é que chama, limpando o mato, abrindo o caminho. Se você não vai naquele caminho todo dia limpando de novo, aquele caminho vai fechar. Aquele mato vai fechar todo de novo. E aquela trilha que você estava tentando fazer no seu cérebro, ela não vai perpetuar, porque você não está ali limpando o matinho todo dia. Você não está praticando. Chega a hora que às vezes é difícil e você não quer passar por aquela trilha. A trilha enche de mato e você volta o quê? Aos seus velhos hábitos daquela trilha que já está desmatada há muitos anos, que já é mais fácil para você percorrer. Então, quando a gente quer mudar, requer um esforço, não só do nosso espírito, mas do nosso corpo material também, do nosso cérebro. Por isso que a gente
faz prece, por isso que a gente pede a Deus para nos ajudar a conseguir agir daquela forma, se é aquilo que eu preciso fazer, a conseguir calar na hora que eu preciso me calar e não responder ou não falar algo que vai piorar a situação. Ou o que quer que seja, que cada um de nós sabe que a gente precisa, a trilhazinha que a gente precisa desmatar. Todos nós sabemos qual é a nossa. Então, para a gente conseguir fazer isso e ter sucesso, a gente sabe, e a doutrina dos espíritos nos clarifica, né, nos traz essa informação, que se eu pedir a Deus, aos meus espíritos protetores, para me ajudarem a agir assim, eu consigo. Mas requer esse primeiro esforço de estar conectado naquele objetivo, estar atento naquele objetivo. Pedir a Deus que eu lembre desse meu objetivo na hora que o bicho pegar, na hora que a situação difícil chegar. Eu preciso estar conectado, eu preciso me lembrar, porque senão é muito fácil do meu cérebro agir por mim. Quando eu fui ver, já é tarde demais e eu já fiz do mesmo jeito que eu não queria ter feito. Então, o conhecimento nos auxilia, mas ele pode simplesmente não fazer nada por nós se eu não vou estar fazendo alguma coisa com aquilo. Hoje, meu marido me perguntou, sobre o que é o seu livro dos espíritos hoje? Eu falei, sobre isso, né? Como que o conhecimento intelectual não necessariamente me faça uma pessoa boa. Ele, interessante. Como quem, por exemplo, assim? Aí eu falei, bom, não é bom dar nome a nome, assim, a pessoas, né, públicas, muito menos aqui de casa, mas vamos falar alguma pessoa pública, não é legal dar um nome, mas a gente consegue pensar de pessoas que falam, meu Deus, uma pessoa com tanto conhecimento, com tanta inteligência, como é que pode fazer coisas desse tipo, né? Tem muito. Às vezes até dentro da nossa casa, às vezes dentro do trabalho, claro que tem, para todo lado. Eu mesma, que venho no centro espírita há tantos anos, me considero uma pessoa que tem intelectualmente conhecimento suficiente para estar agindo muito melhor do que eu agia no meu dia a dia. Então, é muito verdade. O nosso desenvolvimento intelectual e o nosso desenvolvimento moral, eles não estão lado a lado. Mas, eventualmente, eles vão estar. Então, a gente precisa estar trabalhando para isso. A gente precisa estar trabalhando para que, se nessa vida eu vim para crescer moralmente, o que eu preciso estar fazendo? O que está me segurando? O que está me amarrando aqui, que não está me deixando subir aquele degrauzinho? Que quando eu desencarnar, eu quero olhar para trás e perceber. Não, eu acho que eu dei um degrauzinho eu subi. Ou pelo menos um pé no degrau está lá. Não quero ter ficado no mesmo degrau, porque a gente sabe que a gente não vai para baixo nos degraus. Isso a gente sabe, graças a Deus. Né? Eu estou ali no meu degrau, eu posso até não subir. Perdi tempo nessa reencarnação aqui. Mas, degrau para baixo, eu não vou. Por mais que muitas vezes isso não pareça ser verdade. Mas a gente sabe que essa analogia de subir degraus, ela não é muito preto no branco, né? Ela tem essas nuances, ela é um processo. Então, muitas vezes pode parecer que a gente regrediu, mas não, é porque aquilo ali ainda está no processo de subir. Então, ainda tem coisas que eu vou escorregar e vou fazer errado, aí eu vou subindo aqui, ali, e de repente eu subi. Não é assim de uma vez, eu estou aqui, agora eu estou aqui. Não, é um processo. Bom, vamos continuar. Mais alguma pergunta, algum questionamento? Não se esqueçam, o Livro dos Espíritos é um momento que vocês têm para falar, hein? Se tem alguém coçando para falar alguma coisa.
que sabedoria de vida que elas têm. Uhum. E eu conheço algumas situações, né, que elas se tornam o centro da família ali, sem ninguém perceber com essa clareza, essa colocação de situações, são várias, né? Que Demais. aparentemente são simples, muito simples, sem estudo, né? É. Mas uma carga de amor inigualável, muitas vezes, com pessoas que são tão inteligentes, né, e tão superiormente intelectuais. Você vê claramente nessas pessoas como que muitas vezes, né, a gente vê dessas pessoas, eu acho que é mais fácil a gente ver o amor nessas pessoas, porque eu acho que muitas vezes, e é por isso que a pergunta de Allan Kardec fala muitas vezes, mas muitas vezes esse nosso conhecimento, às vezes muito conhecimento, cria como se até uma barreira para as pessoas se aproximarem, se sentirem e conseguirem realmente tocar. Cria como se fosse uma barreira. Porque, nossa, aquela pessoa ali é uau, né? Supra-sumo. E aí você não abre essa porta. Essas pessoas que são simples e são muito mais aproximáveis. A gente tem muito mais facilidade de chegar numa pessoa assim, sentir o que aquela pessoa tem para trazer para a gente, moralmente falando, do que muitas vezes uma pessoa extremamente desenvolvida intelectualmente. Carlos. Quando a gente está para reencarnar, existe um processo que todo espírito passa, que foi dado o nome de véu do esquecimento. Esse véu do esquecimento, ele vai permitir que o espírito nessa encarnação ele consiga expressar aquilo que é necessário para aquela encarnação. Então, às vezes, conhecimentos científicos, políticos, conhecimentos artísticos não sejam importantes naquela encarnação. A única coisa que não é colocado no véu do esquecimento é o conhecimento moral e o amor. O espírito nunca ele vai ser colocado o véu do esquecimento naquilo que ele tem de amor e de moral em qualquer encarnação dele. E como a espiritualidade mesmo colocou um véu, o que é o véu? É uma coisa que turva a visão, mas não anula a visão. É diferente de uma barreira, de um muro do esquecimento. Ele fala um véu do esquecimento. Então, mesmo a gente tendo aquele véu do esquecimento, a gente ainda tem aquela memória de alguns requisitos daquilo que a gente Sabe. sabe, Uhum. que é o que a psicologia fala do inconsciente. Uhum. Então, inconscientemente, o espírito sabe daquilo, nós sabemos daquilo. Por quê? Porque em determinado momento a gente vai, precisa daquilo ou não, mas não é fator predominante naquela encarnação nossa. Isso. Quem garante que eu não vi justamente assim, mais simples, com menos conhecimento intelectual nessa vida, com menos acesso ao estudo, para que eu pudesse, então, desenvolver mais? Porque existem também, o oposto também é verdade, de pessoas que, sim, não têm acesso nenhum a estudo, são extremamente simples e que não são boas. Existe, do mesmo jeito que existem pessoas extremamente inteligentes que são extremamente boas, existem pessoas que não são inteligentes, que não vieram com dom intelectual nessa vida, mas que não estão fazendo um bom trabalho e tentando desenvolver o lado moral também não. A gente vê isso. Então, muitas vezes o equilíbrio ali, não é só uma que é verdade, a outra do lado de lá também é. Fala, Salomão. Conhecimento moral colocado em prática, nós muitos é muito difícil, muito difícil. Estou estudando o próprio livro dos médicos e eu vi essa semana falando sobre isso. Às vezes quem está pregando aí é o que mais precisa. Uhum. Que um dia vai entrar dentro dele, vai conseguir. E eu trazendo isso para mim, eu acho que minha evolução dessa reencarnação, daquele 0,02% do ser que eu necessito,
Entendeu? Então eu estou divulgando muito pelo Instagram. Então nós pegamos aquelas coisas bonitas tem ali. E começou a mexer comigo agora. Depois de 5, 6 anos, quando eu vim em prática. Fez 0,01, começou a entrar agora. Para a gente procurar de verdade, vai encontrar. Uhum. Basta querer. Eu peguei. É isso mesmo. É isso, gente. É uma pergunta muito interessante. Miramês tem mais um monte aqui para esclarecer para a gente. Depois, quem quiser ler mais a respeito, vai lá. É interessante. A pergunta 780b faz referência a outras perguntas do Livro dos Espíritos que falam sobre isso também, a 365, 751. Então, é um estudo. Por isso que a gente fala, né? O Livro dos Espíritos tem que ser estudado. Não dá para a gente só ler. Tem que estudar, tem que tentar entender, tem que tentar fazer esse conhecimento fazer sentido para a gente. E às vezes faz, hoje, e às vezes, 5 anos atrás, eu posso ter lido a mesma pergunta, não fez muito sentido, porque vai com aquilo que a gente está precisando no momento. Muito obrigada. A gente vai passar agora para o Livro dos Espíritos, que está com o Rafael. Muito obrigada, bom dia. Bom dia, gente. Fazer uma correção. Não, é um espírito encarnado que vai fazer o Evangelho, não o Livro dos Espíritos, não. Bem, todos bem-vindos. Meu nome é Rafael Oliveira, para quem não conhece. É interessante, né? Porque terça-feira eu fiz o Evangelho aqui também. Aí quando foi ontem que fui preparar o Evangelho, eu fecho o olho, faço a minha prece pedindo ali para o Evangelho, né? Aí caiu o Evangelho que eu fiz na terça-feira. Eu digo, nossa, mas se eu fiz terça-feira, às vezes pode ter alguém que vai estar no domingo, que teve na terça, né? Fechei o olho de novo, fiz a prece, quando eu abri de novo, caiu o mesmo Evangelho. Eu falei, cara... Aí sabe que você escuta aquele negócio dentro, você fala, é isso o Evangelho, você vai fazer domingo. E aí eu chego aqui agora, aí vem o Luiz Berti aqui, com a abertura dele, falando da reforma íntima, de você se melhorar, de você ser uma pessoa humilde, de você buscar o conhecimento. Aí vem Luciano agora com a questão 780, falando do moral, né? Falando que porque muitas vezes hoje você não tem um conhecimento na sua vida, falando de humildade, que a gente não pode tentar, que às vezes é para fazer, né, quebrar o nosso orgulho, porque às vezes a gente abusou no passado desse conhecimento, se sentindo melhor que os outros. E aí você olha assim, realmente nada é por acaso, tudo tem um motivo. E aí a gente está aqui, que é o capítulo 7, que é bem-aventurado os pobres de espírito. E aí o tema é: aquele que se eleva será rebaixado. Falando do conhecimento, né? Quanta gente tem conhecimento, mas às vezes não isso, eu comentei isso, me fez lembrar algumas situações, até minha mesmo, né? Pessoal, e não situações boas, que seja exemplo, né? Mas a gente... É muito bom você querer falar das coisas boas que você faz. Falar das coisas ruins é difícil. Porque o orgulho, ele fere, ele machuca, ele dói. E é ele que nos impede de evoluir. Enquanto eu não reconheço que eu sou orgulhoso, que eu acho que eu sou melhor que os outros, isso impede a minha evolução. Aí é onde entra o moral. E estávamos eu, Carlos e o Luiz falando mais cedo sobre isso. Quantas pessoas... né, que estão aqui, uma das coisas que o Luiz falou, que no livro Entre Dois Mundos está se falando, né, que entra uma parte que na espíritos de 1980 reencarnaram aqui para progredir, que muitos deles são pessoas que têm um conhecimento muito grande e que estão seguindo o caminho errado. E é o que a Luciana falou, tem muita gente que tem o conhecimento, mas conhecimento não tem nada a ver com moral. Ele ajuda nisso aí, mas o moral, o mais importante, o conhecimento moral, ele é o que muda as nossas vidas. Ele é que dá um caminho diferente para a nossa vida. Como ela falou, existem muitas pessoas que têm conhecimento muito grande e são pessoas ruins. E tem muitas pessoas que têm um conhecimento muito grande e são pessoas muito boas. Um exemplo, vou dar aqui agora, foi a nossa médica brasileira no Rio de Janeiro, que criou a injeção lá para fazer com que as pessoas voltassem a andar. Uma mulher com conhecimento gigante, você olha para ela, a simplicidade daquela mulher está estampada nela. Estampada nela.
Ela, infelizmente, não pôde patentear, né? Porque o Brasil não teve o dinheiro para poder injetar, para pegar a patente disso aí. E, normalmente, ela questionou isso. É a humildade. Aí, olha só, o que está falando, que é o do item 3 ao 6, tá? Aquele que se eleva será rebaixado. Começa assim. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos, em verdade, que se não vos converteis e tornares quais crianças, não entrareis no reino do céu. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno, como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Isso está em Mateus capítulo 18, versículo de 1 a 5. No item 4 ele fala: então a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que lhe queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele: que queres? Manda, disse ela, que esses meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: não sabeis o que pedes. Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Jesus lhe replicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vós sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim. Vou-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 12 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes a tratam com império? Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Mateus, capítulo 20, versículo 20 a 28. Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição. Os que lá estavam o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola, dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidado, ide, colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Lucas capítulo 14, 1 a 7 a 11. Eu estava no último lugar e fui convidado a vir ao primeiro lugar. Brincadeira, tá, gente? Fala da humildade. E aí vem a explicação aqui. Essas máximas decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou assim:
Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que o reino dos céus lhes pertence. Ele toma uma criança como tipo de simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Isto é, nenhuma pretensão alimentar a superioridade e a infabilidade. A mesma ideia fundamental se nos depara nesta outra máxima: seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior. E nesta outra: aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se elevar será rebaixado. O Espiritismo sanciona, pelo exemplo, a teoria, mostrando-nos a posição de grandes no mundo dos espíritos, os que eram pequenos na terra. E bem pequenos, muitas vezes, os que na terra eram os maiores e os mais poderosos. E que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu, que não se perde nunca, as virtudes, ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que lhe constituía a grandeza terrena, e que se não leva para a outra vida a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento. Nada mais possuindo, senão isso, chegam ao outro mundo privados de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. Conservaram apenas o orgulho que mais humilhante lhe torna a nova posição, porquanto vêm colocados acima de si e resplandecentes de glória, os que eles na terra espezinharam. O Espiritismo aponta-nos outra aplicação do mesmo princípio nas encarnações sucessivas, mediante as quais os que nunca numa existência ocuparam as mais elevadas posições, descem em existência seguinte as mais ínfimas condições, desde que tenham dominado o orgulho e a ambição. Não procureis, pois, na terra, os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais moderno, porquanto Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu, se o merecerdes. Cara, aí a certeza, porque caiu 2 vezes a mesma leitura quando eu fiz a prece. E o porquê, né? Tudo que a Luciana acabou de falar aqui. Aí perguntar, mas e o conhecimento que eu tinha? Por quê? Porque você precisa passar por essa falta de conhecimento hoje para aprender a ser humilde. Porque dói, não dói? A gente querer fazer as coisas, às vezes não consegue. Ai, meu Deus, estou sofrendo. Por quê? Porque enquanto a gente reclama, a gente não acha a solução. Parou de reclamar, elevou o pensamento numa simples prece sincera de coração. Você encontra a paz de espírito no coração e acha a solução dos seus problemas. Mas não é que o problema vai sumir, não. Mas o Evangelho vem falar que quando a gente quer ser melhor do que os outros, a gente vai ser rebaixado. Aqui eu posso ser melhor porque eu tenho mais dinheiro, eu tenho poder, eu tenho conhecimento. E quantas vezes nós abusamos? Ah, porque eu tenho um nome, eu vim... Meu avô, tataravô, era rei de Portugal e hoje eu estou aqui no Brasil ou na Europa, sei lá, whatever. Ok, teu avô foi rei, tu é o quê? Tu carrega só um nome, só um sobrenome. Mas muita gente não se sente assim. Não porque eu sou da família fulano de tal. Ok, e tu é o quê? Não porque na minha médica eu estudei muito, doutor, advogado, juiz. E tu é o quê? Está usando o título dos outros para intimidar o outro? Mas a gente é assim. O Brasil, nosso país, nossa terra-mãe, nos ensina isso. A gente tem essa cultura. A gente tem essa cultura de se sentir melhor pela roupa que a gente veste. Quem aqui vai no Brasil, tem documento, sabe? Meu cunhado foi de sandália, tem uma casa lá em Boa Viagem, foi de sandália, bermuda e camiseta regata no restaurante. Não deixaram entrar por causa da roupa que ele estava. Por causa de uma roupa.
Falou, velho, não preciso disso não, cara. Tem dinheiro para pagar o que eu ia comprar aqui. Fui embora, foi embora. As pessoas nos julgam por uma simples roupa. As pessoas nos julgam quando aplicamos para um trabalho pela aparência, mas não olham aquele ser que está ali dentro daquele corpo imperfeito. Não olham o ser maravilhoso que tem ali dentro. Isso somos cada um de nós, incluindo eu. Como a Luciana falou, não somos perfeitos. E eu vou dar um exemplo. Há muito tempo atrás, antes de frequentar essa casa, eu já era espírita no Brasil. Frequentava e estudava. Mas já tinha se passado muitos anos, eu não estava frequentando nada. E aí eu trabalhava como vendedor. E eu cheguei em uma loja para atender alguma coisa e tal. E eu tinha pego a minha carteira aqui de Massachusetts, tudinho. E aí eu falando que eu gostava daqui. O cara, você está tanto tempo aqui? Eu estava acho que 3, 4 anos aqui. O cara perguntou se eu gostava. Ah, cara, eu amo esse lugar, tal. Isso aqui é melhor que o Brasil, que dá muita oportunidade. E aí tinha um cara mais simples, de roça, uma vida sofrida. E ele falou que ele não gostava. Ah, isso para você é bom demais. E ele foi meio grosso comigo quando ele falou. Ah, para você é muito fácil ter as coisas aí. E aí eu lembro, porque você trabalha como vendedor. Aí eu, na minha grosseria, eu falei, eu estudei para isso. Cara, eu tenho vergonha quando eu lembro disso. Vocês viram? O conhecimento, mas a moral lá embaixo. Eu humilhei. Quem tinha a moral mais elevada? Aquele senhor. Sabe por quê? Porque ele não tinha família aqui. O trabalho dele era fazendo muro de pedra. Alguém já fez muro de pedra aqui? Eu já. E o seu que é fazer muro de pedra. Eu já trabalhei com roof aqui. É um serviço miserável, pesado, sofrido. E um cara que veio da roça de uma vida muito sofrida, miserável no Brasil. Eu nunca fiz isso no Brasil. Nunca. Nunca tive vergonha de trabalho, sempre trabalhei. Lavando prato, dish em restaurante, nunca tive. Mas esse tipo de serviço de roça, eu nunca fiz. E aí, na minha oportunidade de eu me calar e falar, não, meu amigo, não veja dessa forma não. Olha a oportunidade que você está tendo, você está longe da sua família, mas daqui a um tempo você vai voltar e reunir com todo mundo. Eu simplesmente humilhei. Eu chutei cachorro morto. Morto pela dor que aquele senhor carregava, eu humilhei. Não, eu estudei para isso. Tinha necessidade de eu falar isso? Com o conhecimento que eu tenho? Não, né? Mas eu fiz. Foi no meu momento de ignorância. Foi no meu momento de ignorância. A Luciana falou aqui uma coisa que eu sempre falo. A gente tem que buscar conhecimento. Os estudos na nossa vida. Porque foram esses estudos, ao longo desses anos, lendo, como a Lu falou, de capa a capa, que a gente não lembra de tudo, mas quando se fala de um assunto, volta, né, Lu? A gente não sabe a lição, mas quando lê aqui, você lembra, né? Eita, tem essa lição aqui, a gente consegue lembrar. São essas lições que ao longo do tempo vem moldando a minha vida. Hoje eu não sou aquele Rafael de antigamente, mas continuo ainda cheio de defeitos, de vícios. Mas hoje eu tenho algo muito importante na minha vida. Esse trabalho aqui, que foi falado que muitos de nós estamos aqui porque somos mais errantes. E é uma verdade. Não glorifique as pessoas que estão aqui no púlpito, porque essas são muitas das vezes as que mais erram e precisam desse trabalho voluntário hoje aqui para aprender, para baixar o orgulho, para ser mais humilde. Não estou dizendo que todos que estão aqui são totalmente ruins ou que tem. Não, a gente muda. Mas quando eu comecei aqui, como era? Talvez eu me sentia, eu estou fazendo abertura. No dia que eu fizer o evangelho. Quantas vezes você está fazendo o evangelho? Poxa, eu queria fazer igual o Chico Xavier. Mas tu quer sofrer igual ele sofreu? Ninguém quer. Ninguém quer.
Está na hora da gente pensar e refletir, gente, sobre isso. E quantas vezes a gente faz isso? Jesus, o Rei dos Reis, lavando o pé, o nosso pé, levando amor, carpinteiro, profissão que exercia aqui durante muitos anos, carpinteiro. Então, que a gente possa refletir que tudo isso aqui vai passar, que os bens que a gente tem aqui não valem de nada. Sabe a herança que vocês estão se matando aí, perdendo a vida de vocês para deixar para os filhos, só para criar inimizade, briga, destruir família. Porque quem bem soubesse, não deixava nada para filho nenhum. Sabe por quê? Corra atrás dos seus objetivos, que é o que eu digo aos meus filhos. Tenho uma condição financeira, tenho coisas no Brasil, vão ter, porque eu construí para trazer uma estabilidade para a minha velhice. Eu sei que eu vou morrer, mas eu digo a eles, corram atrás dos seus objetivos. Certo é Bill Gates que falou que não vai deixar nada para os filhos, que vai ser tudo doado. Eles que corram atrás. Sabe por quê? Porque vão dar valor. Quantas famílias são destruídas por causa disso? Gente, está na hora da gente acordar e ver o que é importante na nossa vida. A maioria de vocês, assim, aqui com ela, quanto tempo a gente está aqui nessa casa? A gente já tem um pouco de conhecimento. Está na hora de usar, que a Luciana falou. É praticando, é estudando, não é só estudar não, é praticando, gente. O Luiz Bess falou, é praticando como? Em mim. A máscara que ele falou, primeiro em mim. Não é apontar os defeitos dos outros, não, tu tem que mudar, não, mude você. Tira a trave do seu olho primeiro, para apontar o dedo, ó. Tá apontando o dedo, ó. Ali, ó. 3 apontando para mim, 1 apontando para você, ó. E tem um dizendo, ó, aquele lado de cima tá te olhando. E tá. Nada passa em vão. Às vezes os homens erram, mas a de Deus não. E aí a lição fala, né? Quantos aqui, humildes, como esse homem, que quando eu desencarnar vai ver que é ele que vai me receber. Ô, Rafael, tá joia. Vendeu muito? Vendi. Trouxe alguma coisa? Não. Mas tem um cantinho aqui para você, porque ele vai ser humilde e não vai me humilhar. Vem cá, irmão. Vem cá, irmão, que eu vou te ajudar. Essa é a grandeza. Que possamos ser grandes no amor, na humildade, na simplicidade. Que possamos ser grandes em sermos pessoas que buscamos vencer os nossos vícios, as nossas fraquezas. Acreditando no amor que transforma, que é o amor de Jesus, que é o amor de Deus por cada um de nós. Que nos perdoa, que dá a oportunidade da gente renascer de novo, reencarnando, para assim se tornarmos pessoas humildes e melhores. Vamos aprender, vamos pôr em prática, vamos trabalhar em nós, que o Luiz falou, um doente não ajuda outro doente. A Luciana fez o meu evangelho praticamente, né? Com as explicações. Muito obrigado, Lu, pela forma que você explanou as coisas aqui. Bateu tudo aqui. Isso é Deus, isso é o amor de Deus em movimento. Porque essas palavras são caridade. Caridade é amor. Amor em movimento. Isso é Deus falando com cada um de nós. Porque isso aqui não foi eu que escrevi. Isso aqui é o evangelho de Jesus. Que veio para nos perdoar dos nossos pecados, dos nossos vícios, dando a oportunidade daqui para que a gente possa entender o nosso sofrimento, as nossas dores, para nos mostrar que não somos melhores nem maiores que ninguém. Que quando eu começar a olhar para cada um, buscando entender o amor, o que ele tem para dar verdadeiramente, não de material, mas espiritual, aí eu vou estar amando. Eu vou estar servindo verdadeiramente. Reflitam, gente.
Estudem. Capítulo 7, item de 3 a 6. Dá uma lida. Leia o Evangelho. Leia a questão 780. Se prepara para a questão 781, que vai ser no domingo que vem. Isso aqui, todo dia que a gente lê. Se uma vez por semana você fizer o Evangelho em casa, e quantos de nós estamos aqui, vem aqui todo domingo e não faz o Evangelho? Que erro a gente está cometendo. Aproveitem as oportunidades que nós estamos tendo agora. Nós, porque eu também estou incluso nisso. Meu tempo acabou. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, derramando muita luz, que esse conhecimento possa entrar verdadeiramente no coração de cada um e transformando a vida de vocês, verdadeiramente. E agora eu convido a todos que a gente possa elevar o nosso pensamento a Deus nesse momento de gratidão. Gratidão, Jesus, por esse ensinamento. Desculpa a minha ignorância por ter pensado, por que de novo essa lição? E mais uma vez tu mostra o teu amor. Sim, amor. Porque esse evangelho é amor. Amor que ensina, que cuida como uma mãe, que mostra a verdade e esclarece a escuridão que temos na nossa mente, que afasta a gente da nossa ignorância, quando entregamos verdadeiramente os nossos corações a tudo isso que viemos escutar nesse domingo. Que essa lição, Jesus, fortaleça esse laço entre nós e tu. Que possamos fazer a nossa reforma íntima, mas não com sentimento de culpa, nos culpando pelos erros do passado e do presente, mas vendo nesse momento, enxergando que há chance de mudança em nossas vidas. Jesus, não é fácil. Digo isso verdadeiramente de coração. Mas sei que não é impossível, porque sei que estás comigo e com cada um de nós aqui, que nunca nos abandonasse. Tu nunca dissesses que tiraria todos os problemas da nossa vida, mas prometeu a cada um de nós que estaria conosco até o fim das nossas vidas. Que amor! Que esse amor possa entrar agora em nossos corações, tocando a nossa alma, trazendo entendimento, tirando todo o sentimento de culpa que existe em nós, trazendo a esperança de que o amanhã vai ser melhor. Ah, Jesus, obrigado pelo teu amor, pelas oportunidades divinas que dá em nossa vida todos os dias, nos trabalhos que coloca quando saímos de casa, com as pessoas que nós encontramos boas, às vezes ignorantes, que vem um pouco ensinar a sermos humildes de coração. Que possamos, Jesus, buscar o último lugar em nossas vidas, mas não com barganha, e sim com amor. Que possamos ser grande no amor, na humildade. Abençoe esse domingo, leva-nos ao nosso lar com esse amor e que ele seja sempre fonte de luz em nossas vidas. Esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.